Vocês vão enfrentar um time que, pelo menos nos últimos jogos de Libertadores, tem dado uma demonstração de força e de evolução muito grande. Assim. O Botafogo, contra grandes times, também tem ido bem nesse campeonato, não importando se são times naquela questão do misto ou titular, enfim, o Botafogo também tem conseguido se impor. Assim. Qual é a melhor forma de pegar esse Cruzeiro em casa nessa ascensão deles? Boa tarde a todos. Cruzeiro é um time muito forte. Você citou bem agora que nos últimos jogos, principalmente na Libertadores, é um time que mostrou a força que tem o elenco, do ótimo treinador que tem. Mas se nós lembrarmos um pouquinho atrás, também no Mineiro, eles já deram uma disparada também, né? E estava com uma larga distância aí do segundo colocado. É um time muito forte, que é um time de muita qualidade, está entre os 3 primeiros, eu diria, 4, não sei, de elenco forte do Brasil. E a gente tem que fazer um jogo, mais uma vez, vocês vão me falar, quase perfeito, né? Porque quase perfeito que eu falo, tanto nas duas fases do jogo, defensivo e ofensivo, porque é um jogo muito difícil. Mas vamos lá com a nossa força também. O Botafogo ele tem encarado, como você falou, grandes equipes de igual para igual. Nós vamos procurar fazer o nosso jogo da melhor qualidade. Fizemos uma semana cheia para isso, para evoluirmos ainda mais um pouco. E a gente levar essa semana de treinos para essa partida. Valentim, o início dessa tabela do Campeonato Brasileiro é, de certa forma, meio indigesta para o Botafogo, né? Porque você pegou um Palmeiras, clube que você conhece muito bem, foi campeão há 2 anos atrás, depois Sport fora de casa, teve o Grêmio também, campeão da Libertadores, agora pega o Cruzeiro, que também vem embalado, e você tem tido, de certa forma, bons resultados. Até se falar a respeito do empate contra o Palmeiras dentro de casa. Dá para ter uma base para o torcedor acreditar que esse time do Botafogo pode ir longe mediante a esses jogos que, teoricamente, seriam de fato complicados e que o Botafogo até que não sofreu, pelo contrário, se saiu muito bem? O Campeonato Brasileiro ele é muito equilibrado, né? Ele tem times muito fortes. Você sai de um forte hoje, aí olha a tabela de novo, já pega um outro forte na sequência. O que eu tenho cobrado, e vocês já me ouviram falar, o que eu tenho cobrado muito dos meus jogadores aqui, do elenco do Botafogo, é que nós continuemos a crescer, sempre. Aí a gente consegue jogar de igual para igual, com esses times fortes, né? A gente precisa estar cada dia melhorando o nosso coletivo, né? E isso automaticamente a gente vai ganhando individualmente os jogadores, alguns exemplos aí para dar, mas a gente precisa, né, estar nessa evolução sempre, a cada jogo, para a gente bater aí de frente com esses times que eu falei, que a gente acabou de falar agora, que são times que vão lutar pelo título até lá na frente. Na última coletiva antes do jogo contra o Grêmio, você falava do Rodrigo Aguirre, que tinha chances de 30, 45 minutos, foi uma opção sua de acabar não relacionando ele para essa partida. Eu sei que você ainda tem um treino, mas há uma boa expectativa para que ele, enfim, seja relacionado para essa viagem, ou você prefere aguardar até a partida em casa, diante do público, um clássico e um feriadão que promete ter até casa cheia aqui? Vamos avaliar ainda. A gente está com cuidado. Quando eu falei de 30 a 45 minutos, é porque o Aguirre vem treinando forte também, né, porque os nossos treinos são muito fortes, mas a gente optou no jogo passado não levá-lo porque ainda está num processo de melhorar a condição física mesmo, para a gente ter ele mais próximo dos demais, né? Sinceramente, eu, sem querer enganar ninguém, talvez a gente nem leve o Aguirre nesse jogo, mas vamos esperar ainda, porque eu gosto de definir mesmo, de bater o martelo se vamos levar ou não, independente de qualquer jogador, depois do último treino. Mas é uma grande chance até que ele não vá nessa partida, para a gente ter mais uma semana cheia com ele, e fora a semana cheia com ele, que a gente começa na segunda-feira, e ele não pode jogar no meio de semana.
ele só perderia um dia de treino, porque se acaba indo para o jogo, você acaba perdendo o sábado também, que não pode exigir muito na parte física, e o domingo automático, mas na segunda-feira ele já recomeçaria com o grupo todo, porque a gente já volta de Belo Horizonte no domingo, na segunda tem treino para todos aqueles que não jogaram ou jogaram menos, com uma carga maior, e a gente teria aí de segunda a domingo para trabalhar bem ele. Valentim, aqui também. É importante manter a equipe de um jogo para o outro, né? Poder entrosar o elenco do Botafogo e ter também a partida importante, jogadores tendo sequência em campo e tudo mais. Você pode repetir a equipe contra o Cruzeiro, porque tem todo mundo jogou com o Grêmio à disposição também, mas tem, de repente, a possível volta do Luiz Fernando. Você está pensando com relação à equipe, mantém o que enfrentou o Grêmio, de repente pode ter mudança domingo? A minha equipe, eu não vou falar quem vai começar, logicamente, mas o Luiz Fernando, que foi o jogador que você citou, ele ainda também está voltando à forma, né? Ficou um tempo parado, contando hoje, se eu não me engano, são 23 dias que ele ficou sem treinar com a gente, voltou a treinar normal, está treinando bem, depois vamos ver aí qual será é bom isso aí, eu ainda não tenho todos, mas vai ser muito bom para um lado, vai me tirar mais algumas coisinhas, algumas horas de sono aí, mas é bom ver que os jogadores estão voltando aí para a gente ter o nosso elenco aí mais fortalecido ainda. E você tem aqui no Botafogo pouco mais de 2 meses, né? Mas resultados muito bons, já conquistou o título carioca também. A gente pergunta, torcedores sempre falam muito bem do Alberto Valentim, estão gostando do Alberto Valentim. Em pouco tempo isso, pouco mais de 2 meses, melhor dizendo, né? Você esperava agradar tão rápido, em tão pouco tempo assim, Valentim? Eu vivo muito presente, né? Então, quando me perguntaram lá atrás de que o torcedor poderia esperar de mim, né, no caso, eu falei que muito trabalho, que a equipe seria o mais organizada possível, que seria uma equipe muito aguerrida, e só está sendo assim, esses elogios que você está falando em relação a mim, porque os jogadores estão dando a vida lá. Então, assim, o mérito é muito, porque eles aqui entram em campo, mérito deles, porque pode ter o treino mais bonitinho, pode ter o treino mais organizado, pode ter um treinador que cobre bastante, mas se os jogadores não derem a resposta e não comprarem a ideia, fica difícil, né? Então, eu fico feliz por estar desenvolvendo um bom trabalho, fiquei feliz pelo título, mas eu já falei para os jogadores também, eles estão vendo um treinador mais chato ainda com eles, porque a gente não pode parar por aqui, a gente tem que continuar forte, a gente tem que continuar buscando, porque nós estamos só no começo do Campeonato Brasileiro, só no começo, e nem terminamos a primeira fase ainda da Sul-Americana. Então, os jogadores têm que entender que tem que matar um leão por dia, não tem como ser diferente, e não pode ser da boca para fora, tem que ser na prática também. Boa tarde, Valentim. Em entrevista aos colegas do Globoesporte.com, você frisou que não costuma dar rachão, né? Eu queria só por curiosidade saber o porquê. Se sempre foi da sua metodologia de trabalho. Então, o rachão é só dado por alguns treinadores quando tem semana cheia. E eu dei um dia só de rachão aqui, foi porque o treino foi aberto na véspera, que é o dia que eu chamo de curar ainda mais aquilo que nós fizemos na semana toda, né? Para aqueles que vão começar jogando, um pouco mais até daqueles que vão entrar depois, mas eles participando também, mas dando uma ênfase maior àqueles 11 que vão começar jogando. Então, a gente tem feito semanas tão fortes de treinamento que a gente termina aquilo que a gente tem que fazer da parte tática, que é um treino muito rápido no sábado, é um treino mais curto ainda do que vocês estão acostumados a ver nos outros dias, que os próprios jogadores às vezes também nem querem mais, porque já estão pensando no jogo, querem já começar a descansarem para o jogo. Eu vejo o rachão, que é uma cultura nossa do Brasil, que ela já está perdendo já de algum tempo já, mas repito, só quando tem uma semana cheia, porque se tem jogos 4 domingos, não cabe um rachão, porque você tem que treinar a equipe, né? Valentim, em relação ao Cruzeiro... Alô. Em relação ao Cruzeiro, você chegou a assistir a partida contra o Vasco pela Libertadores? O que você analisou desse time do Cruzeiro nessa partida, já que o Vasco correu muito no jogo, não conseguiu sustentar, enfim,
levou esse resultado. O que você observou no Cruzeiro? O Cruzeiro ele foi muito feliz nas primeiras idas ao ataque contra o Vasco, né? Então, fazendo 3 gols rapidamente, descaracteriza até um pouco, se você vai olhar o time do Cruzeiro mesmo, assim. Chama muita atenção para nós termos o máximo ainda de atenção, de concentração nesse ataque do Cruzeiro, que tem feito muitos gols nos últimos jogos, e serviu para a gente lembrar mais uma vez o quanto o Cruzeiro é forte, né? E eu vi o jogo todo, mas a gente edita outros jogos, a gente edita lances, vamos pegar de outros jogos também para depois a gente passar para os jogadores. Amanhã é o dia de eu passar para eles e vamos estudar bem esse Cruzeiro aí para a gente ir em busca da vitória no Mineirão. Ô Valentim, estou até observando aqui, o Mano também deu uma entrevista coletiva hoje, e ele falava sobre uma frase até do Guardiola, que um campeonato geralmente é decidido nas 8 primeiras e nas 8 últimas rodadas de qualquer campeonato, na verdade, de pontos corridos. Você também tem essa tese? Concordo que principalmente se algumas equipes não forem bem e uma ou duas conseguir dar um salto grande, ganhar essa gordura nessas primeiras partidas, né? E se não acontecer isso nas últimas, que alguns campeonatos mostram. O ano passado mostra muito bem isso. O Corinthians conseguiu fazer com que batesse recordes aí de invencibilidade, de distância do segundo, terceiro, quarto colocado, que geralmente nesse começo que começam já a desenhar um pouquinho aqueles que vão brigar. O Corinthians fez bem isso aí. Depois até numa queda do meio para o final do campeonato, e que essa queda, essa gordura, ajudou para que eles mantivessem ainda uma distância boa e depois se tornassem campeões. Queria que você comentasse um pouco sobre o Sassá, que é um prata da casa, um atleta revelado aqui no clube, se pelo futebol que ele tem apresentado nesses primeiros meses do ano, você classifica ele como um dos melhores atacantes nesse momento no futebol brasileiro. E o Cruzeiro até agora não venceu nessa Série A e está com uma classificação praticamente encaminhada na Libertadores da América. Se torna esse jogo talvez um pouco mais difícil, já que o foco agora é tentar conseguir essa primeira vitória sobre o Botafogo no Brasileirão. O Sassá é um muito bom jogador, a gente sabe. E está agora ganhando confiança, está ganhando ritmo de jogo, tem uma sequência, tem ajudado muito o Cruzeiro. Mas não é só ele, né? Tem outros ali, jogadores de muita qualidade, que a gente vai ter que se preocupar. Acredito que sim. Jogando no Mineirão, tem essa coisa da tabela, eles não podem abrir mão de pensar em outra coisa, de querer um resultado positivo, que hoje o Cruzeiro, eu acredito, e eu não sei nem se o Mano falou isso na coletiva dele, ou em outra oportunidade, mas eu acredito que o Cruzeiro vai disputar o título do Campeonato Brasileiro. Então, ele não pode deixar, como a gente falou agora, de procurar somar. Vamos procurar fazer o máximo para que eles ainda continuem lá embaixo, né? Boa tarde, Alberto. Só falando um pouquinho do Sassá, é um jogador que precisa de uma marcação individual, alguma atenção a mais? E se você é fã, você gosta de ter alguma marcação individual, ou você prefere marcar por zona? Não, a gente não marca individual. A gente marca por zona. E atenção, um termo que eu uso para os jogadores, atenção redobrada com todos os jogadores, principalmente numa parte do campo. O Sassá joga numa parte do campo onde a gente tem que estar com atenção tem que estar todos muito atentos, né? Então, mas é marcação por zona, a gente não marca individual, não. E só uma última, o João Pedro agora chegou, está treinando com vocês, o que você pode falar desse jogador, se foi realmente um pedido seu, o que você acha que ele pode agregar a essa equipe? O João foi um pedido meu, eu conheço já da base ainda do Atlético Paranaense, é um jogador que vem ainda para somar, para nos ajudar, qualificar o nosso elenco, um jogador de qualidade, um jogador que é obediente taticamente também, e tomara que ele seja disponível o mais rápido possível, né? A gente acredita que até hoje, no final da tarde, ele já esteja liberado aí para depois a gente definir quem serão os convocados. Valeu, gente, obrigadão.